logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola. Saúdo os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer de coração a todos que estão me acompanhando neste canal. Você que está assistindo a aula pela primeira vez, se inscrevam. Gostaria que vocês fizessem seus comentários, né? Fizesse aí um feedback aí do que a gente está fazendo aqui também. Isso é muito importante. A lição de hoje é a lição de número 10. A visão da torrente das águas purificadora. O Senhor Deus, Ele fez o profeta Ezequiel andar pelo exterior do templo, para que contemplasse toda a fluidez das águas que saíam de debaixo do limiar para o oriente. Deus mostra ao profeta que um simples ribeiro pode se tornar em poderoso rio. O profeta compreendeu, então, que a abundância das águas representava as incomparáveis bênçãos que vêm de Deus, o Todo-Poderoso, e que ninguém poderá detê-las ou contá-las. Objetivos. No primeiro ponto, nós vamos estar mostrando a visão das águas que jorram no templo. No segundo ponto, vamos estar falando do uso do termo água nas mensagens bíblicas. E no terceiro ponto, vamos destacar água viva no presente e no futuro. O textual diz o seguinte: então me disse, essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar e, sendo levada ao mar, sararão as águas. Ezequiel 47, versículo 8. A verdade aplicada, a verdade que nós vamos aplicar nesta lição, as águas que emanam do Senhor para o seu povo, produzem transformação, frutificação e sustentação. O texto de referência está em Ezequiel 47, verso 1 ao 3, né? Que nós vamos estar, que está aí falando sobre o assunto da lição que nós estamos estudando hoje, da visão das torrentes de águas. A introdução diz o seguinte: a visão de Ezequiel acerca das águas que saíam do templo faz parte das mensagens de restauração transmitida ao povo cativo. Professores, professoras, internautas que me acompanham, nós estamos trazendo aqui Ezequiel, nós estamos entendendo, situar os nossos alunos, e eu estou aqui também situando os internautas que me acompanham, de que o povo de Judá está em Babilônia, está no cativeiro. E nós vínhamos estudando desde a primeira lição, em que Ezequiel estava junto ao rio Quebar, lá na Babilônia, quando teve essa visão, e aqui ele é levado ao templo em Jerusalém. E aí nós passamos por várias visões, pelo Vale de Ossos Secos, né? E agora ele está no templo, e aí contemplando aí essas águas, né? Num sentido metafórico que nós trazemos para transmitir verdades espiritual. Então, ao longo de toda a Bíblia, há menção a rios e águas, né? Com sentidos assim metafóricos, como é neste caso. E aí vamos estar transmitindo verdades espirituais, que é o que nós vamos estar estudando nesta lição. O ponto 1 diz assim: a visão das águas que jorram do templo. Interessante observarmos que esta visão sobre a restauração do templo, Ezequiel 40, versículo 46, que por suas vezes estão registradas após a visão do Vale de Ossos Secos, cujo capítulo 37 termina fazendo menção. Então nós vamos ver aqui, estou colocando aí a imagem do Templo de Jerusalém. Vamos ver que tais aspectos, eles estão presentes aqui no contexto do que nós estamos estudando sobre Ezequiel, que nós estamos vendo aí sobre o verso 1, que é o templo. E aí fala-se
da habitação na terra prometida. Viverão na terra que dei ao meu servo Jacó, a terra onde os seus antepassados viveram. Depois nós vemos para o santuário de Deus, que estava no meio, que fala das moradas eternas, né? E Deus disse, eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. Nós sempre estamos estudando isso, em que Deus, Ele ama e Ele quer ter o seu povo separado. E vamos também ao santuário de Deus, no meio, como estamos falando nesta lição. 1.1 diz assim, a fonte das águas. Para o povo que anteriormente tinha depositado equivocadamente sua confiança no magnífico templo construído por Salomão, agora vem algumas surpresas. Então vem nos trazendo aqui para que nós tenhamos cuidado de depositar a nossa confiança em algo que é passageiro e que pode não ser desta forma. Nossa confiança tem que estar em Deus. Então essa visão de Ezequiel acerca da restauração do templo e de águas saindo debaixo da entrada do templo deve ter sido surpreendente e renovadora. Então Deus está mostrando, nós vamos entender, quando Deus mostrou ali na lição passada, o vale de ossos secos, Deus estava dizendo, eu posso restaurar. E agora nessa lição nós vamos ver que Deus pode fazer com que as pessoas possam viver de novo, pois a água fala da vida. Então a associação entre o templo e a fonte das águas lembra o próprio Senhor como a fonte da água viva. Nada vive sem água. Jesus falou, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então nós precisamos estarmos meditando sempre na palavra de Deus para conhecermos e entender os propósitos de Deus para a nossa vida. E o povo estava ali no cativeiro, uma sequidão, eles estavam com sérios problemas, e Deus mostrando para Ezequiel, no livro de Ezequiel, que ele vai restaurar esse povo, e mostrando que uma fonte vai jorrar, e eles vão poder beber da água cristalina, da água que dá vida, por onde ela passar, tudo que tiver ali, beirando esse rio que vai estar passando, eu vou estar mostrando daqui para frente, e que tudo vai florescer e viver. Água que dá vida. 1.2, percurso e profundidade das águas. As águas que saíam do templo corriam para o oriente, considerando que a frente do templo estava para esta direção. Então, Ezequiel está contando aí que ele está vendo essa visão, as águas que saíam do altar, debaixo do altar, da soleira do altar, por isso que eu coloquei desta forma aí, e depois ela vem jorrando. Que ele diz assim, que o homem levou ele até a porta que dava para o leste. E ali ele viu a glória de Deus de Israel, que vinha do lado leste. Então sua voz era como o rugido de águas, avançando, e a terra estava refulgente com a sua glória. Então, quanto mais as águas iam aumentando, mais potentes e poderosas elas ficam, para ir mais longe, abranger mais lugares e sarar mais pessoas. Nós precisamos, professoras, internautas que me acompanham, refletir sobre isso. E pergunta aí para os seus alunos, na sua sala, onde as águas de Deus estão medindo em você. É preciso nós fazer aí essa pergunta a nós mesmos, esse autoexame. As águas de Deus estão vindo até onde? As águas que saíam do templo, elas corriam para o oriente, isso para o lado que o sol nascia, o leste, o lado que o sol vem nascendo, aí como eu estou mostrando para vocês, considerando que a frente do templo estava para esta direção. E a glória de Deus veio do oriente para o templo,
restaurando. Ela vem assim, a água vem restaurando, a água vem vivificando. As águas corriam para o mar, cujas águas seria sarada até no mar. Nós vamos estar falando aí, o mar salgado, corria para ali o mar morto. E onde ela entrasse, onde a água chegasse, haveria vida. O que estava morto viveria. E ele vai falando desta forma, que o homem, né, levou ele à porta que dava para leste, né? E aí ele via que as águas corriam para o mar. E que por onde passava, nascia fruto, peixe vivificava, as águas da vida. Jesus Cristo é a água. Ele disse o seguinte: quem tem sede, vem a mim e beba. Nós precisamos está trazendo esta lição para os dias de hoje. Nós estamos saciando dessa água, se nós quisermos. Porém, se nós não quisermos viver e aproveitar os efeitos das águas sagradas, que elas têm um efeito muito grande na vida das pessoas. Essas águas, elas modificam todos que passam por esse rio. Quem precisa de cura é curado. Quem precisa de porta aberta, a porta vai abrir. Ela se abrirá. Quem precisa de prosperidade, certamente vai prosperar. Quem precisa de renovação espiritual, será renovado. Cada um recebe de acordo com a sua fé. Esta lição é importantíssima para que nós possamos refazer aí as nossas forças. Fazendo aqui uma analogia da visão, o rio, obviamente, fala da restauração de Israel e de a nova vida que caracterizará o país. Quer dizer, o rio está falando de uma nova vida. Nós olhamos a lição passada, vale de ossos secos, os ossos se transformando em vida, recebendo carne, recebendo nervo, recebendo vida. E aí se tornando um grande exército, representando o que Deus ia fazer com o povo que estava sentindo que seus ossos tinham secado. Deus modifica, Deus quer restaurar. Nós temos que entender, professores, internautas, professoras, que essa lição falando de restauração. E nós precisamos voltar para nós e para que nós também possamos restaurar em nós aquilo que precisa ser restaurado. Então, nessa analogia dessa visão, o Espírito Santo nos leva a crer que estas águas estão disponíveis até os dias de hoje, purificando, restaurando, curando e edificando vidas. Então, o rio, ele saía do templo e ele ia aumentando o seu volume. À medida que desce em direção ao Mar Morto, e rapidamente ele se aprofunda-se demais para ser atravessado andando, simbolizando que quanto mais se desce ao rio de Deus, mais molhados pelas águas curadoras e vivificantes nós estaremos. Então, meus queridos professores e professoras, fé na disposição de se aprofundar cada vez mais nas águas, isso nós precisamos. Quem mais entra no rio, mais molhado vai ficar. O rio está disponível desde a parte mais rasa até a mais funda. Quem entra superficialmente, só molha o tornozelo. O tornozelo, a escolha é nossa. Mas é como um processo de aprendizado. Essa visão é muito interessante, que é como um processo de aprendizado. Você não é um peixe que nasceu na água. Então, você aceita Jesus, aí você daqui a pouco você está com água no tornozelo. Vou estar falando sobre isso. E aí você vai, daqui a pouco você tem que aprender a nadar, para que você possa deliciar das águas profundas. Haverá muitíssimo peixe, nesta visão, no Ezequiel 47:9, diz que vai haver muito peixe. Dessa água que está brotando aí vai ter muito peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Por onde o rio passar vai dar vida. Entrar no Mar Morto vai dar vida.
Então, as águas estragadas e impróprias para a gente estar consumindo, ela agora se torna própria para as pessoas que quiserem usar, até para os peixes. Que é a grande quantidade de sal no Mar Morto, mas aí elas são transformadas. Está falando de transformação. Torna-se doce, e os peixes e todas as espécies marinhas enchem, dando trabalho e alimento aos pescadores e aos moradores que usufruem e sobrevivem às suas margens. Então, da vida. A fase de reprodução dos peixes, nós conhecemos como o período da piracema. E o que eles fazem? Eles sobem os rios, né? Para reproduzirem. Então, aí eles podem fazer aquela desova. Eles nadam contra a correnteza, para que possam obter um processo mais satisfatório e buscar oxigenação. Então isso aí exemplifica a vida do cristão que precisa vencer as correntezas da vida para obter sua vitória. Nada é fácil. Fé na disposição de se aprofundar cada vez mais nas águas. Quem mais entra no rio, mais molhado fica. Então o rio está disponível. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. E enquanto ele ia, ele mediu 500 metros e levou Ezequiel pelas águas que batia ao tornozelo. Isso exemplifica também, ele está mostrando o crescimento do rio, mas trazendo para nós, exemplifica que muitas pessoas descem as águas até o ponto de molhar o tornozelo. Então existem duas vertentes. A, simboliza o início da caminhada cristã, quando aceitamos a Cristo. E a sede vai aumentando e queremos mais e mais. A tendência é ir nos aprofundando mais. Por isso que nós precisamos da palavra, para que a sede faça-nos ir caminhando mais para o rio, para a água, chegar até o ponto de sairmos nadando. Mas B, vamos falar de crentes superficiais. Tem muito do velho homem. Gabam-se de ter o domínio da situação. Querem satisfazer os seus instintos naturais. Tomam decisões de cunho espiritual na forma material e de acordo com a concepção do mundo. E ainda submete a sua vontade própria a pouca profundidade nas coisas de Deus. Quero saber, fiz essa comparação aqui, quero saber, você está no tópico A ou no tópico B do que eu estou ensinando? Aí diz que ele mediu mais 500 metros e a água já batia. Então aí começa a entender melhor a revelação, trazendo para nossos dias. Mas continua firme nas suas convicções pessoais. Molhe um pouco mais, é verdade, mas ainda estão vivendo superficialmente. Não perde o domínio humano, o velho eu continua guiando suas vidas e tomando suas próprias decisões. Veja que eu estou colocando um processo, aqui estou no processo B. O processo A, ela vai crescendo, vai com água no joelho, porque ela quer mais conhecimento de Deus. Mas aqui é aqueles que se acomodam. São dotados de poderes autoritários, agindo de acordo com as suas conveniências. Muda de cor, muda de lado, de acordo com seus interesses. Tem muita aparência espiritual, mas ainda não é legítima. Águas pelos joelhos ainda é pouco. E não dá para nadar, para mergulhar nos mistérios celestiais. Vamos entender isso, queridos irmãos, professores e professoras. Nós precisamos passar para os nossos alunos que nós não devemos nos contentar com pouco conhecimento. Precisamos aprofundar, precisamos entrar mais na água.
E aí ele mediu mais 500 metros e fez o profeta passar as águas que dava nos lombos, isso é, na cintura. Mas muitas pessoas descem as águas até o ponto de molhar a cintura. A vontade de servir, ser útil na obra de Deus, ser vaso de honra e estar preparado para toda boa obra. Isso tem. Começam a amadurecer espiritualmente. Se entregam mais à obra, mas mesmo molhando quase todo o corpo e não sendo de todo superficiais, ainda lhes falta um pouco para se entregarem totalmente a Deus, que é esse o ponto lá que você mergulha. Você se entrega por inteiro a Deus. Em alguns momentos ainda mistura o espiritual com o material. Água pela cintura, alguns minutos, está bem espiritualmente. Está na classe A que eu fiz o comentário ali. Mas ele ainda faz uma mistura de espiritual com material. Porque já entraram um pouco mais nas águas. Acham que são mais espirituais do que os outros. Esse é indo para a parte B. Eu quero que vocês, professores e professoras, me acompanham e vão com muito cuidado para vocês não entenderem errado. Eu no mesmo instante estou falando das águas, no sentido das pessoas que creem em Jesus, aceitam, vão crescendo e vão cada dia andando em lugares mais profundos, em águas mais profundas. Também como estou simbolizando as águas quando para as cinturas. Você não deve deixar a água parar, você tem que mergulhar mais. Então pensam que sabem mais do que todo mundo, que são imbatíveis, intocáveis, porque entraram um pouco mais nas águas, pensam que detêm um pouco mais do controle de si próprio e se considera autossuficiente. Cuidado! Então muitas pessoas descem as águas profundas, são totalmente envolvidas pelo Espírito Santo. Aqui estou falando quando profetas... o homem levou o profeta e agora já não dava mais, ele teve que nadar porque não conseguia mais caminhar sobre as águas. Isso acontece com muitos de nós, mas infelizmente nós estamos tendo alguns problemas. Isso são quando nós estamos vendo água pelos artérios, água pelos joelhos, nós nos contentamos, água pela cintura, nós nos contentamos, queremos mais, daqui a pouco nós mergulhamos e nos entregamos totalmente, morremos para o mundo, e agora nós somos de Deus, somos guiados pelo Espírito de Deus. É isso, professores, professoras, é isso que nós temos que mostrar para os nossos alunos. Vir crescendo, água no tornozelo, ai, tá gostoso, vou aprender mais um pouco, água no joelho, vou mergulhar mais um pouquinho, vou mais à frente, água na cintura, agora tem que nadar. Vida inteiramente para a glória de Deus. Muitas pessoas descem as águas até o ponto de submergir por completo. É quando perde o domínio de si mesmo, mergulham e passam a nadar nas águas do Espírito, na plenitude de Deus, declarando: eu sou do Senhor. Então assim o rio não tinha uma mesma profundidade, conforme eu venho mostrando, pois aumentava conforme o profeta ia sendo conduzido pelo homem. Pelo homem que estava na sua visão. Então tem o ponto no qual não se podia atravessar andando. Um total de aproximadamente 2.000 metros de extensão. Então nós precisamos deixar nós sermos conduzidos pelo rio de Deus. O entre as águas que vivificam. Destaquemos 2 textos relevantes ao encerrar esse tópico. Encerrando esse tópico primeiro. Então o foco agora é o efetivo vivificador e transformador daquelas águas. Estou falando de transformação. Professores, vocês têm mais tempo, então vai mostrando aí a visão, o foco da visão, falando em transformação para que nós possamos nadar no rio de Deus. Então viverá tudo por onde quer que entrar. E porque as suas águas saem do santuário, como eu mostrei. Então a água é a fonte da vida de todos os seres vivos. Por isso, nas expedições que as pessoas fazem, buscando ir para Marte, outro planeta, a primeira coisa que eles querem é saber se tem água. Porque água indica existência de vida. No jardim do Éden foi assim.
que os rios, né? Que ali era o suprimento de água que era fornecido por esse vasto sistema de irrigação que Deus fez ali para o homem. Um amaranhado de rios que brotava dentro e em volta do jardim. Era o rio do Éden, né? Para regar o jardim. E dali se dividia e tornava em 4 braços: Pison, Gion, Tigre e Eufrates. O 2 diz assim: o uso do termo água nas mensagens bíblicas. Nem todo o texto bíblico que menciona águas está se referindo diretamente às bênçãos de Deus para o seu povo. Então, nem todo o texto bíblico que menciona águas não está aí referindo diretamente a bênçãos. Então, no presente tópico aqui, a ênfase será em mensagem bíblica que registra o uso de termos como águas, rios, fontes, pelo Espírito Santo, para que uma pessoa entenda as ações de Deus para com o seu povo, segundo os seus planos e visando os seus propósitos. Ação divina de transformação. E sendo levada ao mar, sararão as águas. Então aqui eu coloquei para você o Mar Morto, o templo em Jerusalém, que era lá que o profeta estava tendo essa visão. Ele foi levado lá do rio Quebar, lá da Babilônia, para esse templo. E aí, essas águas indo para o Mar Morto e sararia. Então vamos procurar entender a visão das águas purificadoras. Chamo você, professor, professora, um pouquinho de paciência, ligado somente aqui para entender e estar passando para os alunos. As águas salgadas se tornam doces e saudáveis. Quando essa água que saía do templo, na visão lá, viu? Na visão, sentido metafórico aí, então as águas aqui se tornaria doce. Então este mar que era denominado de mar de sal, passou a ser denominado Mar Morto, como estou mostrando para vocês. Mas esse rio onde passar, ele dá vida. Então ele vê aí que o Mar Morto está localizado no ponto mais baixo da face da terra em relação ao nível do mar. E a visão de Ezequiel as águas que brotam do trono de Deus entrarão no Mar Morto e isso resultará em transformação. E aí ele diz sobre os peixes do Jordão que caem ali, morrem rapidamente. Mas se estiver com as águas que vem lá do templo de Jerusalém, então esse peixe viverá. Como o poder de Deus transformou os ossos sequíssimos em um grande exército, esse mesmo poder manifestará por intermédio de um rio de águas vivificantes. Nós vivemos isso. Trata-se de uma excelente ilustração quanto à ação transformadora da graça de Deus que nos alcançou como um rio. Nos vivificou estando nós ainda mortos. E aí Paulo fala que estando nós ainda mortos, ele nos vivificou. O 2.2 diz assim: ação divina de frutificação. O texto mencionado, abundância de árvore. Então, não apenas só os frutos, mas as árvores ali, à beira desse rio que ia passando as uvas, as árvores frutificavam. Agora, atentemos para a localização das árvores. À margem do ribeiro, ou junto do ribeiro. Lembra? Os que confiam no Senhor, a Bíblia fala sobre isso. O Salmo 1, como árvore plantada junto do ribeiro, dá fruto na estação certa. As águas que saem do templo do Senhor faz a diferença. Enchei-vos do Espírito Santo. Então é pertinente a conexão com a mensagem do Salmo 1 e 3, onde vemos o salmista associando, está junto ao ribeiro das águas, com a relação de uma pessoa com a palavra de Deus, prazer e meditar, frutificar para ser bênção na vida dos outros, e tudo isso para a glória de Deus.
2 e 3 diz assim, ação divina de sustentação. Notemos o texto de Ezequiel 47, 12. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Então essa expressão, ela transmite a ideia de sustentação e de perseverança. Ela não apenas cresce, mas frutifica. Não apenas ela fica ali apenas crescendo, mas ela dá fruto. Então frutificar é perseverar. Talvez um dos maiores desafios do cristão esteja em ser perseverante. As pessoas têm dificuldade, pois o mundo rodeia os prazeres do mundo e as coisas são oferecidas. Então se torna um desafio ser perseverante. Principalmente para o nosso tempo de tanto problema. Uma das mensagens do último livro da Bíblia é: vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Palavras com peso. Mas como ser perseverante em um tempo de tanta distração e novidades? As pessoas estão perdendo tempo, porque ela vê um mundo oferecendo aí tanta distração. Então, estendendo nossas raízes para esse ribeiro de água que brota do trono de Deus, é desta forma que nós vamos perseverar. Saber que estar com o Senhor é melhor. Então, mesmo no calor, as folhas permanecerão verdes, ainda que não chova, permanecerá frutificante, pois está plantada junto ao ribeiro de água. 3. Água viva no presente e no futuro. Evidentemente que não é possível esgotar esse assunto, pois o rio é profundo. São vários textos bíblicos que também faz uso dos termos rios ou águas, de forma metafórica, como estamos estudando. O 3.1 diz assim, Jesus e os rios de água viva. O Senhor Jesus se apresenta como a fonte da água da vida. Lembra, quem tem sede, vem a mim e beba. Ele é o que satisfaz a sede mais profunda da alma. Em um mundo tão árido, espiritualmente fraco, mas espiritualmente em Cristo é possível desfrutar permanentemente dos ribeiros de água. 3 e 2 diz assim, Zacarias e as águas vivas de Jerusalém. Zacarias foi um dos profetas do período pós-exílico, portanto, posterior a Ezequiel. Zacarias veio depois de Ezequiel. E aí, o povo que tinha retornado para Jerusalém encontrou a cidade e o templo destruído. Deus levanta Zacarias para anunciar a mensagem que confortasse os judeus, que estavam desencorajados. Mas agora Deus manda que estimulassem a esperança do povo quanto à reconstrução do templo, como também de aplicação escatológica que vem para os nossos dias. Em um tempo repleto de desafios, Deus levanta Zacarias para anunciar mensagens que confortassem os judeus. 3 e 3 diz assim, João viu o rio da água da vida. Por causa do pecado, o homem é lançado fora do jardim do Éden, onde tinha rio e tinha a árvore da vida. Em Apocalipse 22, João recebe a visão do rio puro da água da vida e da árvore da vida, que estarão disponíveis aos que guardam a palavra de Deus e são purificados no sangue do Cordeiro. Nós estamos vivendo, bebendo a água da vida, que é Jesus, e temos ainda a promessa. Bem-aventurados que aproveitam a oportunidade e atendam ao chamado para tomar a água da vida. Aceite Jesus hoje. Ele diz, eu sou o pão, eu sou a água da vida. Conclusão, que o Espírito Santo nos ajude a desfrutarmos dos efeitos dos rios de Deus produzidos no presente, na vida de todos que buscam estas águas
São restauração, frutificação, sustentação. E nós ficamos aí firme até que Ele venha. Que Deus abençoe a todos os internautas. Espero você na próxima aula, lição 11. Um novo templo e a restauração do culto. Deus abençoe e até a próxima aula na paz do Senhor. Amém.